Sala. Opa. Doutor William, bem-vindo, boa tarde, só um minutinho, já nos falamos. Tudo bem, William? Tudo bem. Parece que agora Que deu bom. certo, né? Parece que agora deu certo. Temos até uma pessoa assistindo, Camilo Cristiano. Boa tarde, Camilo, obrigado pela presença. Só para terminar Camilo? aqui, William, eu estava... o Camilo, nosso aluno lá de gestão pública, lá do Instituto Federal de São Paulo, Campus Pirituba. Convido a todos para visitarem o Face, o site do Instituto Federal, prestigiar a nossa instituição. Todos nós aqui somos professores do Instituto Federal de São Paulo. Então, só para terminar o que eu estava comentando um pouquinho o motivo desse nosso bate-papo, William, e com quem está nos assistindo, e esse vídeo vai ficar gravado aí também, para quem vier assistir. Então, só para encerrar o comentário, também tivemos a manifestação do ex-presidente Fernando Henrique, quando da eleição para a presidência do Senado e da Câmara, que ele disse, olha, se o Bolsonaro conseguir eleger e tal, será muito difícil vencê-lo em 2022. O que eu estava comentando, William, antes de você chegar, que essa semana, né, essas 2 últimas semanas, nós tivemos algumas manifestações que parecem que anteciparam a campanha eleitoral. Né? Parece que a campanha eleitoral de 2022 ela já está meio com assunto no dia. Aí hoje eu vi uma postagem de um amigo meu, de oposição, inclusive, que ele falou assim, olha, é bom a esquerda se organizar, porque faltam 19 meses para a eleição presidencial, né? Colocado dessa forma, parece pouco tempo mesmo, não? 19 meses, né? Um ano e um pouquinho, aí, 19 meses. Bem, então, dentro dessas manifestações que nós vimos, e desse cenário político que nós temos visto, surgiu essa ideia de nós batermos um papo sobre os principais candidatos. Depois, no final da conversa, nós vamos abrir para sugestões de outsiders ou outros nomes que nós não citamos, né? Mas eu coloquei uma lista aí, eu tomei a liberdade de fazer uma lista com nomes que a gente sabe que virão, ou provavelmente virão, e que são normalmente candidatos que estão na urna, né? Então, o número lá na urna. Rodolfo, você queria fazer um comentário? Não. Eu? Não, Rodolfo, acho que ele se manifestou aí, não? Rodolfo chegou? Estou há muito tempo aqui. Você não está vendo, Rodolfo, William? Tá Nada, vendo? estou vendo, eu só estou vendo eu mesmo. Não sei se tem alguma. Então, não tem problema. Então, não se preocupe. Fazer. Não, William, não mexe nada, deixa quieto. Que o Rodolfo, você está assistindo. Você está vendo pelo Face também, né, Rodolfo? Então está aparecendo nós 3. O Camilo está aí do lado, né? Eu estou vendo os 3. Então tá bom. Camilo, você consegue ver nós 3? Eu, o professor William e o professor Rodolfo? Daqui a pouco ele responde. Não tem problema. Bom, pessoal, vamos em frente? Vamos então? Então, o convite que eu fiz ao professor Rodolfo Butcher e ao professor William Feitosa, William Ramalho Feitosa, é que a gente pegasse os nomes aí que são mais propensos a estarem na disputa eleitoral, nós fizéssemos uma avaliação não de gosto pessoal, né? Eu gosto, não gosto, né? Não é esse, obrigado, Camilo, pela manifestação. Não é essa a intenção, né, de nós fazermos uma manifestação pessoal. A intenção é fazermos uma análise, ou pelo menos uma avaliação, de pontos fortes e pontos fracos do candidato, independente de sermos o nosso candidato ou não. Temos a ilustre presença do professor Oertes Souza, nos dando a honra da assistência. Oertes, sempre uma opinião forte, sempre o Oertes é sempre uma opinião presente. Então, para nós é uma honra ele estar aqui. Obrigado pela presença, Camilo. Obrigado pela presença, Oertes, e quem mais estiver nos assistindo. Carlos Glória. O Carlos é meu amigo de muitos anos, amigo meu da época de solteiro ainda, quando jogávamos vôlei no clube, amigo meu da época de quase infância, né? Quase infância. Carlão, abraço a todos aí. Meus queridos, professor Rodolfo, professor William, vamos à luta? Então é o seguinte, eu preparei aqui alguns nomes, né? Eu coloquei quando fiz o convite aí a imagem do evento, e eu coloquei alguns nomes aqui. E aí a minha intenção é colocar os nomes em pauta e a gente fazer esse bem bolado aí. Eu vou fazer uma sugestão para vocês, se vocês aceitarem. Eu vou seguir no sentido horário, então, por exemplo, falaria primeiro o Rodolfo, e nesse momento, primeiro o Rodolfo, depois eu, depois o William, e aí nos próximos candidatos a gente vai pulando
para que alguém fale sempre em primeiro lugar. Vocês concordam com isso? Pode ser assim? Pode. Pode ser? Pode. Ah, Pode. tá. Eu acho que a única coisa, repetir. a única Pois não. ressalva que eu faço é, quer dizer, você já quer começar direto falando dos nomes ou vamos falar sobre o quadro geral um pouquinho antes? Eu vou abrir para que vocês façam um quadro geral. Considerações iniciais. Então, Ok. vamos lá. Vamos ouvir as considerações iniciais. E soldado que está na porta do quartel quer serviço, ou macaco que muito puro quer chumbo, então o professor William que se manifestou. Professor William, as suas considerações iniciais, por favor. Legal. Bom, boa tarde a todos. É um prazer aqui estar falando sobre esse tema tão importante. Evidentemente, o que o professor Rodolfo, aliás, o professor Robson e o professor Rodolfo já comentaram antes, é muito relevante, né? Quer dizer, são 19 meses até o dia, e nós estamos aqui falando sobre uma série de questões que envolvem o futuro, e nós, naturalmente, não temos bolas de cristal, né? Não temos, a gente tem uma boa noção sobre possíveis desdobramentos para o futuro, mas o futuro naturalmente não é acessível, então naturalmente a gente não tem como precisar, né? Não tem como gabaritar o que de fato vai acontecer, né? E nessa seara em especial a coisa é ainda mais imprevisível, ainda mais caótica, porque nós estamos falando, primeiro, de haver predisposição das pessoas em querer o cargo, né? E segundo, ter elas todas passarem por um grande filtro, que é a presença delas na data correspondente em um partido, né? Os partidos são grandes filtros, grandes mecanismos que fazem com que as pessoas tenham que se adequar a um deles para participar de qualquer pleito, porque do contrário não teríamos a democracia tal como ela existe no Brasil, né? Então, sem partidos, ninguém chega a nenhum dos cargos públicos que são escolhidos por eleição no nosso país, né? Então, qualquer pessoa que tenha esse elan de se candidatar precisa estar dentro de um partido, e mais, precisa estar dentro do partido seguindo as regras eleitorais que nós temos hoje, né? Então, nesse ponto, já tem a nossa lista já aparece contaminada. Sobretudo se a gente considerar para listas as pesquisas eleitorais que têm sido feitas e divulgadas na imprensa, como as duas que foram divulgadas nessa semana, uma pelo Instituto Paraná de Pesquisas e outra patrocinada pela XP, me fugiu o nome da... Pronto, a segunda pesquisa que foi divulgada. Nessas pesquisas nós temos um conjunto de nomes, mas certamente esse conjunto de nomes não vão disputar um contra os outros, né? A pesquisa a esse momento é quase inócua, porque coloca candidatos ali que talvez não se candidatem ou ainda que estejam em composição com outros candidatos da mesma lista. Então, são números um pouco precipitados, né? Mas é um bom cheiro, né? Uma ideia do que pode vir a acontecer nos próximos 19 meses. Mas, enfim, como nós provavelmente vamos seguir os nomes que estão na pesquisa, eu posso comentar os dados da pesquisa, inclusive, quando a gente for falar de cada um deles. Tá bom. E é isso aí. É isso aí. Mas, então, William, eu concordo 100% com você, óbvio, né? A gente não tem bola de cristal e tal. Mas até mais do que a bola de cristal, eu acho que esse bate-papo, pelo menos eu encaro assim, e eu vou tentar, pelo menos os meus comentários ir nessa direção, criar critérios de avaliação, né? Então, talvez até mais do que realmente avaliar um ou outro candidato. Eu entendo que você falou, por exemplo, Haddad e Lula, eles são praticamente excludentes, né? Numa hipótese do STF considerar possível o ex-presidente Lula se candidatar, por exemplo, o Haddad está fora da lista
e vice-versa, né? Se o Lula se mantiver como ficha suja e não puder se candidatar, então ele está fora do pleito. Então, nesse aspecto, eles são candidatos quase que excludentes. Mas a intenção é a gente pensar, né, quais são critérios que eu poderia enxergar de ponto positivo e ponto negativo num candidato. Né? Então, o nosso bate-papo, acho que, quem sabe, pode também contribuir com isso. Né? Não sei se você entendeu a minha visão aqui, mas sistematizar essa análise dos candidatos e, quiçá, né, talvez até dar um subsídio, né? Se nós tivermos alguém dos candidatos assistindo, falar, pô, olha, o que eles disseram tem sentido, né? Preciso melhorar isso no meu candidato, ou posso explorar mais um pouco isso, um pouco menos aquilo, né? Mas uma intenção de sistematizar esse bate-papo. Não é isso? Ok. Além desse ponto, vale também ressaltar que, considerando que o futuro é inacessível e que nós temos algumas noções do que pode acontecer, tem alguns fatos que vão certamente balizar o que vai acontecer daqui por diante. Então, você já citou um deles, a possibilidade do ex-presidente Lula vir ou não enfim, a sorte dele ser decidida pela justiça. E há uma série de questões aí que permeiam essa incerteza. Por exemplo, não sabemos o que vai acontecer em relação à economia, os desdobramentos da pandemia, né? Pode ser que a pandemia tenhamos novas cepas, as vacinas não sejam eficazes contra as novas cepas que virem a surgir, se virem, né? E aí, quer dizer, nós vamos ter anos ainda mais difíceis por virem, né? Nós temos, por outro lado, pode acontecer exatamente o oposto, quer dizer, a vacina resolve o problema por inteiro e nós tenhamos um 2022 fantástico em termos econômicos, e aí, quer dizer, talvez nem precise ter eleição, já está decidido, o mandatário já vai melhorar suas. Por outro lado, ainda pode ser que tenhamos desdobramentos de algum impeachment ser viável, né? Em que pese que nós tenhamos eleito aí, que o Congresso tem eleito um conjunto aí de novos presidentes do Congresso, da Câmara, do Senado, que, em tese, talvez não sejam tão favoráveis à tese de impeachment, por mais que 60 processos de impeachment tenham sido tentados pela oposição e nenhum deles tenha sido acolhido pelos presidentes anteriores, né? pelo Maia, no caso. Então, pode haver impeachment nesse período no porvir? Até pode, mas parece, colocando as informações que nós temos nesse segundo, que as chances são um pouquinho menos prováveis do que eram há 2, 3 meses atrás. A ver, né? Até porque essas coisas surgem com base na investigação e na evidência de que há alguma conduta inadequada de algum mandatário, se é que houver. E até o momento nenhuma tenha se materializado, né? No dia que surgir, talvez. Né? É isso aí. Talvez tenhamos alguma coisa nessa direção. Vamos trabalhar com o que temos hoje, né, William? Se todos esses fatores acontecerem, eles podem mudar. O que não afeta os pontos fortes e pontos fracos de candidatos. Quer dizer, mesmo que haja o impeachment, nós teremos eleição em 2022. Né? Mesmo que haja contra Bolsonaro ou qualquer que seja o outro candidato, vamos ter uma eleição. Então, a avaliação dos candidatos ainda continua válida. Né? A eleição de 2022 ela vai haver. Falar dos outros, não falar não falar dele. Hoje não vamos comentar. E não falar do Bolsonaro. Isso, exatamente. O nosso foco hoje não é avaliar o governo, podemos até fazer um bate-papo sobre o governo, mas a ideia hoje é pensarmos nos candidatos que poderiam desafiar o poder. Né? Por isso que eu coloquei a imagem lá do Bolsonaro ao centro e os vários candidatos. Né? Professor Rodolfo, suas considerações iniciais, professor? Bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Obrigado.
Eu vou ser talvez um pouco mais audacioso do que vocês, certo? A gente não tem bola de cristal, mas a gente tem alguns sinais interessantes. É verdade que há 3 meses atrás eu estava achando que o Bolsonaro nunca se elegeria por causa da pandemia e como ele tratou a pandemia. E com a eleição, né, das mesas do Senado e da Câmara, eu mudei radicalmente de opinião. Quer dizer, eu acho que é inviável qualquer tipo de impeachment, não vai passar, mesmo porque até com os 30% que ele tem, é difícil, né, de apoio popular que ele tem, é difícil passar o impeachment, a não ser que ele faça uma grande besteira, né, na área de legislação, né, mas isso não deve acontecer. Então, eu tenho uma péssima visão, né, na minha opinião, né, porque eu não gosto do Bolsonaro, mas do que pode acontecer no futuro é ele sim ser eleito. Se ele conseguir passar a reforma tributária, se ele conseguir passar uma privatização de algumas coisinhas aí, e a economia for mais ou menos, não precisa ir muito bem. Vai ser muito difícil alguém bater o Bolsonaro na eleição de 22. É muito difícil mesmo. Novidades, os outros candidatos, eu gostaria de falar sobre alguns, mas acho que vai chegar a hora. Vai chegar a hora, professor. Foi colocada uma pergunta aqui para o pessoal que está nos assistindo. O Carlos Glória perguntou. Essa seria uma pergunta que eu colocaria lá no final do programa, quando eu abrir para os outsiders, né? Outros nomes que não esses. Mas eu vou aqui tomar a liberdade dos convidados aqui e respeitar a Vox Populi, né? A vontade das pessoas aí. O Carlos perguntou aqui no chat se vocês acreditam, se nós acreditamos que o Maia pode vir como candidato. Vamos tentar ser mais rápidos para ganharmos tempo aí. Professor William, o que o senhor acha? Maia, candidato 2022, é possível? É viável? Tudo é possível. No campo das possibilidades, mas é viável? 100% de tudo que pode acontecer, pode acontecer. Agora, ele ser viável como candidato, creio que sim, porque ele é bom de articulação, né? Tanto é que ele é presidente da Câmara, então ele é bom de articulação. Eu não sei se ele tem uma vantagem em relação a vários da nossa lista, que é ser do Rio para cima. Esse é um indicador importante para a viabilidade eleitoral, né? Conseguir ter acesso aos 30 e poucos % dos eleitores que estão nessa condição, né? Que são do Nordeste, que são do Norte, né? O que não é acessível, por exemplo, para outros candidatos da nossa lista, tipo João Dória, que tem essa característica, é um candidato paulista. Candidatos paulistas, com exceção do Lula, evidentemente, candidatos paulistas têm muito pouca viabilidade eleitoral, porque há um conflito norte-sul no país, por várias questões históricas, inclusive, que faz com que o eleitor do Nordeste tenda a preferir um candidato de lá. Professor Rodolfo, Maia, é possível? Bom, possível dentro do possível, como o professor William falou muito corretamente. Claro que no campo do possível, quase tudo é possível, né? Mas é viável? É possível, sim, mas eu acho que é absolutamente inviável. Quer dizer, não terá muitos votos, seguramente. Acho que ele saiu bastante queimado, né? Com a eleição das duas câmaras, né? Ele poderia ser o novo Aureliano Chaves, ter 1% dos votos, sim. Ou um Ulisses Guimarães. Muitos candidatos acabam participando da disputa eleitoral, mas para colocar o nome, para tornar uma projeção nacional, visando outros cargos, né? Outros, às vezes, para fazer candidatura de. Saiu o seu som. O áudio caiu aqui. Então, às vezes, os candidatos acabam se candidatando, mesmo sabendo que serão candidatos com 1%, mas para que o seu nome comece a pegar projeção nacional, às vezes pensando numa eleição para governador do estado, senador, né? Então é comum que a pessoa sabe que não vai ganhar, mas ele tem aquele minutinho de televisão, ou ele consegue articular aquele 2%, 3% no segundo turno.
Então, isso é muito comum. Certo, Carlos? Temos aqui a presença que mandou uma boa tarde a todos, da Graça Abreu. A Graça também é aluna lá do Instituto Federal, ex-aluna do Instituto Federal. Graça, bem-vinda, obrigado pela presença. Meninos, vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos. Então, vamos lá. Ó, eu vou fazer um sorteio dos candidatos que nós vamos falar. Pode ser assim? Vocês vão ter que confiar em mim. Ó. Estou com os papeizinhos aqui na mão. Ó. Vocês vão confiar em mim. Tá bom? Então, eu vou pegar um aqui. Ó. Pode ser? Ó, peguei um aqui. Então, opa, caiu um aqui. Vamos ver. Então, o primeiro candidato e o primeiro a falar é o professor Rodolfo, depois eu, depois o William, na minha tela aqui no sentido horário, e depois a gente vai pulando a ordem, tá bom? Primeiro candidato aqui, ó, Haddad. Então, professor Butcher, professor Rodolfo, o que o senhor acha aí de pontos fortes e fracos do candidato Fernando Haddad, se ele sair candidato? Temos também um confrade da Academia Brasileira de Ciências e Artes, Luiz Becker, o poeta Luiz Becker. Boa tarde, Luiz, bem-vindo, abraço a todos aí. Professor Rodolfo, o que o senhor acha do candidato Fernando Haddad? Eu acho que eu trabalhei até os 75 anos por causa dele, né? Então, eu gostaria de falar melhor dele, mas infelizmente é difícil, certo? Agora, me chamou, eu não sabia dessa ideia de que o PT, ou o Lula, já tinha pedido, né, para o Haddad ser o candidato do PT. Então, pelo menos o PT está corrigindo, né, o principal erro que ele fez na eleição do Bolsonaro, que foi atrasar, né, ficar esperando, né, que o Lula fosse absolvido e que ele pudesse ser candidato. E o Haddad saiu tarde na corrida, né, saiu por trás na corrida. Dessa vez parece que não vai acontecer isso, certo? Então, tem uma coisa de vantajoso. Bom, para nós, a educação, nada melhor do que um cara da educação, né? E principalmente um cara voltado, né, para a educação do ensino técnico. E ele é grande responsável pelo crescimento, né, do IFE no Brasil. Então, eu tenho, nesse aspecto, boas notícias. Agora, o Haddad tem essa parte, né, queimada, que o PT está muito queimado, certo? Frente à população. Então, reverter esse quadro, eu acho muito difícil, sabe? Então, se eu tivesse de apostar em um segundo candidato para combater, para concorrer com o Bolsonaro, não seria o Haddad. Não seria o Haddad de jeito nenhum. Eu acho que não vai dar, infelizmente, não vai dar. Apesar dele ser uma pessoa muito boa, ele é vinculado também ao Poder Executivo, certo? Ao contrário do Maia, né, que vocês estão falando, que é muito poder legislativo, a gente não vê ele como poder executivo, né? E eu acho que a população também vê, imagina essas coisas, fica pensando essas coisas. Não vai ser um bom... foi bom lá na Câmara, mas não vai ser bom no Poder Executivo. Bom, o que eu penso do Haddad é isso aí. Muito bem, professor. Eu fiz uma colinha aqui. Eu marquei alguns pontos aqui, né? Como ponto positivo, eu concordo contigo. Bom, vantagens do Haddad. Então, primeiro, ele já é um nome conhecido, né? Já foi prefeito de São Paulo, já participou de uma eleição presidencial. Então, ele é um nome conhecido, não é um nome que é estranho às pessoas, como vantagem, né? Como vantagem do candidato. Eu volto a dizer, eu não estou aqui, um pouco diferente talvez do professor Butcher, eu estou ficando muito em cima do muro, assim, né? Se eu gosto ou não gosto, não vou me manifestar nesse sentido, mas análise que eu vejo que o candidato tem de vantagens. Né? Então, sim, ele é um nome conhecido. A questão da idade, ele é um candidato com uma idade boa para ser candidato, não é uma pessoa nem de muita idade, nem muito jovem, que transpira inexperiência. Né? O Haddad ele tem uma idade boa, não sei exatamente a idade do Haddad, mas ele ainda tem um perfil jovial, né? Ele com a esposa dele, então faz uma imagem bonita para a campanha. Né? Ele tem um perfil profissional bom, ele foi ministro da Educação, como o professor Rodolfo falou, ele tem ações no Ministério que ele pode usar na campanha dele, acho até que foi pouco usado na outra campanha, ele poderia explorar mais isso. Ele é um professor da Universidade de São Paulo, e isso é um currículo que fala por si, não é? A pessoa chegar
e se apresentar como professor da Universidade de São Paulo é um belo currículo, né? Talvez do Instituto Federal também seja, né? E por isso que estamos aqui. Mas o Haddad é um professor da Universidade de São Paulo, um professor respeitado, uma pessoa respeitada, então isso não deixa de ser. O Fábio Lopes, que nós assistimos, está dizendo que o Haddad tem 58 anos. É uma boa idade, 58 anos. É uma boa idade, é um bom. Né? Às vezes a pessoa é muito idosa, como é o Biden nos Estados Unidos, por exemplo, é uma preocupação grande, que às vezes pode até acontecer uma fatalidade, uma pessoa de muita idade, ou muito jovem, que aí na campanha perspassa uma inexperiência. Né? Então o Haddad ele tem uma idade boa, ele tem uma imagem boa para se trabalhar na campanha eleitoral. Ele tem boa oratória, o Haddad fala bem, né? O Haddad se comunica bem, é um professor, está acostumado com sala de aula, então está acostumado ao debate, está acostumado a responder perguntas, como nós um pouco, né? Então são profissões que fazem com que a gente se acostume ao debate, se acostume a ouvir, às vezes, uma opinião que não é a nossa, né? Então o Haddad ele tem uma boa oratória, ele tem uma boa comunicação. Isso como vantagens, né? Deixa eu desligar aqui, que eu acabei deixando meu telefone ligado aqui. Me desculpe a todos aqui. Deixa eu desligar aqui. Então. Bom, aí eu coloquei agora, nem tudo na vida são flores. Então, eu coloquei algumas desvantagens que eu vejo do candidato Haddad. Né? Então, a primeira desvantagem, o professor Rodolfo mesmo falou, ele é ligado ao PT, e esse forte vínculo ao PT traz consigo todo esse histórico que o PT acabou adquirindo desses processos da Lava Jato, do Mensalão, do Petrolão. Então, é difícil para ele, a partir do momento que ele é abençoado, né, que ele é indicado pelo Lula, é bom ser indicado pelo Lula, né, para o pessoal, né, para a base eleitoral. Aliás, isso já é um outro ponto positivo que eu esqueci de colocar, né, ele já entra na disputa com uma base eleitoral. Todo candidato do PT entra na disputa com 20%, 25% de base eleitoral. Né? Se colocar eu como candidato do PT, eu tenho 20% de base eleitoral, né? Por mais ignóbil que eu seja. Mas o Haddad, além de tudo isso, ele já entra com uma boa base eleitoral. Porém, aí ponto negativo, entra com o histórico. Então, o PT está realmente com um problema, né, de questão judicial, de todo esse processo, e a partir do momento que o Haddad se liga ao PT, é ligado ao PT, ele traz também esse histórico. Então, isso é um ponto negativo. Outro ponto negativo é que em São Paulo ele teve algumas pesquisas que indicam que ele saiu com uma certa rejeição. Né? A prefeitura dele não foi uma prefeitura que a população saiu com aquele grau de satisfação. Então, essa experiência de administrador público pode não ter um histórico tão bom assim. Então, isso é um ponto negativo. Outro ponto negativo, um pouco parecido com o Fernando Henrique, né? Fazendo uma brincadeira aqui, é que ele é pouco carismático. Né? O Fernando Haddad não é uma pessoa de alto carisma, como é o Lula, como é o próprio Bolsonaro, que sai na rua e atrai multidões. Né? Você não vê, é difícil imaginar o Haddad fazendo isso. Né? Ele é um candidato que não é um candidato carismático, como foi o Jânio Quadros, como foi Antônio Carlos Magalhães, né? Esses candidatos que saem na rua e atraem as multidões. Né? Então, ele vai ter que lutar contra essa falta de carisma. Outro ponto negativo é que, se por um lado é bom o perfil dele ser professor da Universidade de São Paulo, por outro lado, ele pode ser visto como um perfil de elite. Né? Então, ele tem esse certo ar professoral, de querer falar sempre, né, com muito ar de professor. Isso pode, numa campanha eleitoral, transmitir um certo ar de elite, de intelectualidade, que descola o candidato da população mais simples, da população mais humilde. E isso pode ser um problema para a campanha dele. E, por último, eu coloquei aqui que falta, pelo menos essa é a minha opinião, né? Os meus amigos petistas não me atirem pedra, encarem isso como críticas construtivas. Né? Falta uma personalidade política, não a personalidade pessoal, a personalidade política. Quem é o Haddad? Quais são as ideias? O que é um Haddad político? Não é? Não, ele vai fazer o que o Lula manda, né? O poste do Lula, como diz a oposição. Então, falta um pouco a construção dessa persona do Haddad como candidato político. Quais são as ideias dele? Qual é a vontade? O que ele quer fazer? Ele quer fazer? Ou ele vai ser um pau-mandato do partido? Quer dizer, eu já ouvi pessoas falando isso. Não, se elege o Haddad, quem vai mandar é o Lula, né, por trás. Então, falta essa personalidade política. Ele se impor, ok, eu sou do PT, estou sendo abençoado pelo Lula, mas eu sou eu.
né? E quais são as minhas ideias? Então, essa personalidade política e esse projeto próprio de país, né? Então, hoje, assim, eu não tenho muita noção do que seria um projeto de país na cabeça do Haddad, eu não saberia dizer, né? E de outros candidatos a gente consegue ter essa ideia. Então, esses são os meus pontos fortes e pontos fracos aí. Professor William, Fernando Haddad, o que acha? De falar depois dos colegas é sempre um desafio, na medida que os colegas, né, o Robson, o Rodolfo aí por já isso que eu vou fazer. foram super Eu vou felizes aí rodar, nas suas falas. vai chegar a sua vez aí de ser primeiro. Maravilha. Então vou completar aqui com algumas ideias, né? A primeira grande ideia que eu vejo relativo ao Haddad é que, além do que já foi dito, quer dizer, ele tem um partido, ele viria por um partido que já tem, que é o partido número 1 nas pesquisas de preferência por partido, né? O PT é o que tem maior índice de preferência, né? Além disso, ele tem o recall da última eleição, que já foi dito também, né? Então, ter se candidatado antes vai dar para ele algum empurrãozinho de largada, e tem todos esses desafios que já foram colocados aí, né? Acho que o principal é a gente olhar, inclusive pela pesquisa dessa semana, né? As pesquisas dessa semana, o que elas nos mostram? Elas mostram que temos 3/3 no eleitorado, né? 1/3 é o da situação, 1/3 é da oposição, ou seja, oposição, digamos, vermelha, seja qual for, né? E 1/3 neutro, que pode se bandear para cá ou para lá, dependendo de qual nome for, né? E um pedaço desse perfil neutro pode, inclusive, não optar por nenhum dos dois. E o mesmo vale para o eleitorado vermelho ou eleitorado azul, digamos assim, né? Dependendo de quem for o candidato azul, o eleitorado pode nem votar ou até votar no vermelho. E o oposto para o vermelho também vale, né? Então, isso a gente vê, por exemplo, nas pesquisas historicamente sobre a aprovação do governo Bolsonaro, ou ainda dos cenários de segundo turno. E um cenário de segundo turno que é bastante estressado, que já está há muito tempo sendo pesquisado, é o cenário Bolsonaro contra Haddad, né? Então, nesse cenário, a gente vê o quê? Pegando aqui a pesquisa IPESP, nós temos o Bolsonaro com, vamos ver aqui, 41. Bolsonaro com 41 e o Haddad com 36. Ou seja, é uma distância dentro da margem de erro. Então nós teríamos uma eleição bem polarizada e que seria talvez uma espécie de revanche, de retomada do que foi a discussão quando a gente teve a primeira eleição, a eleição que elegeu Bolsonaro, né? E quando a gente compara com os outros nomes do mesmo campo, né? Então, se não, a mesma pesquisa avaliando Boulos, dá 42 para o Bolsonaro, 1% a mais, provavelmente margem de erro, e 31 para o Boulos. Ou seja, o Boulos não tem o recall que o Haddad tem, por outro lado, aparenta não ter a mesma dispersão que o Haddad tem por ter sido ministro da Educação, ou seja, ter presença, ter recall da outra eleição, etc. Então, tem um nome mais divulgado pelo Brasil afora, em que pese também que o Boulos tem a sua história e o PSOL, o partido dele, também tem Já vamos falar dele. Analista. E quando a gente compara o Bolsonaro com o Ciro Gomes, aí você vê que o Haddad tem apenas 1% a menos que o Ciro Gomes, né? Apenas 1% a menos que o Ciro Gomes. O Ciro Gomes tem 37 contra 39 do Bolsonaro. O Bolsonaro, de certo modo, o Ciro Gomes rouba um pouquinho de voto do Bolsonaro.
e enquanto o Haddad tem 36, né? O Haddad tem 36. Então o desafio para o Haddad seria justamente a rejeição que parte do eleitorado teria em relação ao Bolsonaro e ao PT, né? Porque você veja que somando 41 mais 36, que são os votos dos dois, a gente tem aí 37. 77%. Sobra O que bastante quer dizer coisa. que 23% ou está indeciso ou não vai votar. Sobrou bastante coisa. E esse é um fenômeno que deve continuar acontecendo. Eleição após eleição, nós estamos tendo um elevado número de pessoas que têm votado nulo ou deixado de votar, né? Branco, nulos e abstenções têm crescido mais e mais. Na última eleição foi recorde, muita gente atribui também ao fato da pandemia, mas é possível que um certo asco, um certo cansaço com a democracia, que inclusive o Bolsonaro, de certo modo, captou esse público, né? Pessoal cansado dos votos, o pessoal que tradicionalmente votava, se abstinha ou votava nulo, provavelmente parte desse público acabou votando e embarcando no que foi a onda bolsonarista, né? E esse público, talvez parte dele não vote mais no Bolsonaro e continue não votando, ou desista de votar, né? É salutar, é bom que tenha gente não votando, né? Tem gente que olha isso e vê o copo meio vazio, fala, pô, é uma desgraça, nós estamos tendo um problema com a democracia, as pessoas não estão vendo opções, mesmo que a gente tenha, sei lá, 40 partidos, as pessoas não estão encontrando um que tenha alguma coisa a ver consigo, então não estão votando, né? Mas se você pensar em outros países que não colocam o voto como algo obrigatório, né? Vários deles, e eles não têm aparentemente nenhum desvio, nenhum problema com as democracias pelo fato do voto não ser obrigatório. Eu acho ótimo que as pessoas tenham percebido que dá para participar e mesmo assim não ser obrigado a escolher, né? Professor, Provavelmente. vamos nos adiantar, porque temos muita coisa pela É, frente ainda, professor. tudo Ok, bem. então Eu o acredito que Haddad é isso é viável. positivo. Penso que sim, ele, de todos os candidatos que podem concorrer com o Bolsonaro, ele é o que mais tem coisas para mostrar por ter sido ministro, por ter sido prefeito. Você mencionou que acha que ele teve que há quem não concorde ou não goste dele como prefeito, mas ele tem coisas boas para mostrar, que à ocasião foram alvo de críticas pesadas e que se mantiveram. Por exemplo, ele criou, foi do governo dele, a redução da velocidade nas ruas de São Paulo, nas marginais e assim por diante. Dória, quando entrou falando, não vamos manter isso, isso é um absurdo, etc. e tal, fez campanha com isso. O slogan era acelera, né? E o que ele fez? Mudou só na marginal, né? Ele não mudou no resto. Por que ele não mudou no resto? Porque estava certo, era uma boa iniciativa, era o que precisava ser feito. Quem dirige como eu já dirigi, acha uma porcaria, sobretudo se a gente estiver dirigindo num horário que há pouca pessoa circulando, etc. e tal. Mas foi um mal necessário na medida que boa parte dos que morrem no trânsito são os motoqueiros, eles não respeitam lei alguma, então se o resto do trânsito estiver mais lento, eles têm menor chance de óbito, né? Então, esse é só um exemplo, quer dizer, você poderia falar isso sobre as faixas de ônibus, poderia falar sobre até as ciclofaixas, que embora não seja iniciativa dele, tenha sido uma coisa do plano diretor e coube a ele implementar porque ele estava no mandato, mas eu gosto das ciclofaixas, eu sou usuário das ciclofaixas. Há quem não goste, eu adoro, eu uso com alguma frequência, né? Então, há projetos da lavra dele ou que foram executados durante o mandato dele, que podem ser usados como exemplos positivos do que ele é como político, né? Só que veja só, tudo depende de como a coisa se construir, porque
tivemos aqui a eleição para prefeito em São Paulo, a primeira com um candidato viável de esquerda que não era ele, que não era do PT, e o que aconteceu foi que o PT polarizou no campo vermelho, digamos assim, com o Boulos, e o Boulos levou a melhor, né? Então, e de modo que o PT sequer conseguiu ir para o segundo turno. Então, se isso acontecer em nível nacional, né, provavelmente o PT, provavelmente o Haddad não teria viabilidade, né? Porque talvez o candidato Boulos polarizaria com ele no campo da esquerda, e como há elementos para tirar o mérito do Haddad como candidato de esquerda, talvez boa parte do público que está assistindo a nossa live agora e que se considera uma pessoa de esquerda, provavelmente hoje em dia tem olhado o histórico do PT e o histórico do PSOL e o histórico do PCdoB e deve estar olhando, poxa, realmente o PSOL talvez seja melhor. O PSOL cresceu muito, foi um dos partidos... Nós vamos falar do Boulos. Sim, vamos vamos falar. Professor William, vamos ser mais prolixos, a gente não termina hoje aí. Mas eu queria passar para vocês duas perguntas para nós respondermos rápido, que o pessoal que está nos assistindo aqui está vendo. O professor Abner Brantini, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Faz uma pergunta aqui. Vocês acham que a esquerda tem chance de se unir num único bloco, talvez um candidato único? Ele pergunta também, se não no mesmo bloco, mas com vários candidatos com o objetivo de se contrapor à direita, né? E a pergunta, a esquerda morreu? Né? Perdão se já foi tema de debate. Obrigado pela participação, Abner. Eu vou dar a minha resposta bem curta. Bom, primeiro, a esquerda não morreu, né? Nós estamos vendo isso no mundo inteiro. A esquerda está viva, atuante, não morreu, não. Né? Essas são ondas políticas que os países estão experimentando. Né? Acredito, rapidamente, né, para ser bem rápido, eu acho que o que vai acontecer é o que tem acontecido nas eleições passadas. Né? Os mesmos candidatos de esquerda, eles vão se candidatar, como Boulos, como Ciro Gomes, como Haddad, ou Lula, se puder, ou coisa do tipo, Fernando Dino, Flávio Dino também, nós não colocamos, a Graça está perguntando na outra pergunta, aproveitando, agradecendo a participação da Graça Abreu, ela pergunta sobre Flávio Dino, também está lá nos nossos outsiders, né, lá no final dos nomes, que não são os nomes mais comuns. Então, Abner, o que eu acho é que os nomes de esquerda, eles vão estar aí na cédula, e aí é claro que se aglutinam no segundo turno. Né? O candidato de esquerda que for para o segundo turno, ele aglutina. Isso a esquerda faz muito bem. Né? Ela pode brigar o que for. Né? Você vê Ciro Gomes brigando lá dentro da campanha do Haddad e tal, brigando dentro do PT, mas se num segundo turno algum candidato de esquerda está lá, eles se aglutinam de forma muito forte. Isso é o que vai acontecer. Pelo menos essa é a minha opinião. Os colegas querem dar alguma posição sobre isso, rapidamente? Rodolfo? Não. Tá bom. Não. Acho que é muito difícil a esquerda se unir. Mesmo no segundo turno, Rodolfo? O segundo turno é óbvio, não? Hipótese... Não, segundo turno, sim. De agora, né? William? Professor William, o que acha? A única hipótese de haver essa... penso que a única hipótese de aglutinação No primeiro turno? os outros candidatos no primeiro turno, envolve os outros candidatos abrirem mão para que o candidato do PT, seja ele quem for. Nós vamos discutir outros nomes do PT? Vamos discutir outros nomes do PT. Bom, vamos? Então, vamos. Nós vamos discutir? Vamos discutir o Lula. Vamos. Está na lista. Então tá. Tá na lista. Okay. O Lula. Tudo bem. Então, não, uma hipótese é essa. O Lula é candidato. Então, aí, talvez dê para aglutinar de uma talvez forma que o Haddad não conseguiria. O único candidato né? Outra que você hipótese acha é outro candidato que não o Haddad. Eu tenho certeza que a chance que o Lula tem de aglutinar é mais alta do que é com o Haddad. Né? E se for outro candidato, as chances são ainda menores. Né? Se for o Jacques Wagner, por exemplo, o Wellington lá do Piauí, né? Que Flávio Dino. A Gleisi Hoffmann mandeu. O Flávio Dino é do PCdoB, aí é outra história. Né? É até provável, até possível que haja do PT. Né?
Mas, enfim, se a gente colocar Flávio Dino como... O Flávio Dino é o que tem maior presença online, né? O que torna ele talvez até uma possibilidade de candidato, que vai ter poucos... que vai concorrer com o Maia, né, se o Maia for candidato, ou ainda que vai ter... ele se cacifa para ser um bom vice do principal nome da esquerda ou da centro-esquerda, dependendo de como for. O PCdoB é um pouco mais pragmático, então tem alguma chance de aglutinar talvez com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes já é mais esquerda, já é um pouco mais centro, então ele pode ser que ele aglutine até com alguém tipo Maia, né? Mas o Haddad, aliás, a esquerda tem sim chance de ter um nome só, e talvez seja a única chance que a esquerda tem de estar forte no segundo turno. É verdade. Muito bem. O Erickson está fazendo um comentário aqui que ele falou: o Ciro Gomes não declarou apoio ao PT do segundo turno em 2018. Uma boa observação do colega Erickson aí, né? Mas, pois é. Nem no segundo turno, né? Nem no segundo turno. Mas é óbvio que ele não estava apoiando o Bolsonaro, né? Então, acho que foi mais uma mágoa mesmo aí do Ciro Erickson do que outra coisa aí. Vamos lá, vamos ver qual é o seu próximo candidato. Aqui, teve aquele episódio. Vamos ao sorteio aqui, Teve aquele episódio famoso. É. Né? Quando for o Ciro, a gente comenta.